estou com eles aqui em permanência, nas suas passagens, nos seus trânsitos, ou os que vivem em Portugal. Portanto, achei que, de facto, aqui em Portugal tinha condições para sentir menos a tristeza de estar longe da Guiné, que é a minha terra, onde eu gostaria de viver. Flora, o teu primeiro filme fala da guerra vista pelo lado da luta de libertação dos guineenses. Tu acompanhaste filmagens nessa guerra. Como é que te sentiste a ver este filme? Disse-te alguma coisa nova, que é a guerra vista um bocadinho pelo outro lado? É verdade, mas eu, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao jovem pelo facto de ter escolhido, não sei se pode dizer a temática da guerra, mas o facto de poder trazer à luz do dia uma as imagens tão fortes como estas, e sem nenhuma, se me permite dizer isso, sem nenhuma pretensões, nem, como dizem os franceses, nem partiprize, não? Eu acho que isso leva-me a pensar mais nos próximos trabalhos que eu terei que pensar depois sobre o que aconteceu nos nossos países. Eu acho que, quando, como dizia o Cado, o coronel, o que aconteceu na Guiné não deve ser na Guiné, Angola e Moçambique, mais concreto, porque o filme fala mais da presença de tropas portuguesas na Guiné. Não deve ser não devemos ser prisioneiros do passado. Desde o momento que isso sirva de ponto de referência para melhor pensarmos como é que as mesmas pessoas que estiveram na Guiné, mas também que estiveram na Guiné mesmo fazendo coisas como algumas que acabamos de ouvir, e que em outros tempos seria muito difícil digerir isso. Sobretudo, acho que o camarada, o presidente Luís Cabral, que foi um grande político na Guiné, devemos a ele, pelo menos eu, toda a minha andança nesse mundo de cinema, ouvir, por exemplo, o Senhor da Mata, as coisas que eles diziam, também que é uma guerra, e as guerras, acho que não sei, quando um tira com os Z3, o outro, a resposta é com Kalashnikov, não podia ser de outra maneira. Mas eu penso que isso tudo só se pode servir para os nossos países se tomamos isso como uma referência, que foi um erro da nossa parte toda. E não estou a querer dizer com isso que a guerra que se fez na Guiné, a guerra de libertação, não podia ser. Aliás, a melhor pessoa que podia dizer isso era o Cabral e os seus colegas de luta de libertação, porque também toda a gente sabe que o Cabral queria, realmente era o diálogo. Aliás, é por isso que ele dizia que os militares da Guiné não eram militantes armados. Isso mostra como ele queria realmente o diálogo. E penso que, eu repito que eu estou mesmo muito sensibilizado e muito tocado com as imagens que eu vi, mas desde o ponto de vista que isso nos permite realmente compreender os 20 anos ou 30 anos em que estávamos todos mergulhados numa viravolta que acabou realmente por nos trazer onde estamos hoje. E que provavelmente os portugueses também devem à luta dos povos das colónias que ajudaram a precipitar o derrubo do fascismo em Portugal. Uma pergunta, é-te mais difícil ouvir o Marcelino da Mata do que porque é guineense também, é português, mas nascido na Guiné? Custa-te mais ouvir o Marcelino da Mata do que ouvir, por exemplo, o Coronel Fabião, o Coronel Otelo Ferreira de Carvalho? Eu não sei, porque por acaso sabe que quando eu cheguei, quando os dirigentes do PGC, na altura, o ex-presidente Luís Cabral me enviou, eu fui dos primeiros quadros a chegar a Bissau. Eu sempre tenho tido um privilégio, né, entre essas coisas todas. Foi o primeiro a chegar a Guiné-Conakry, entre os jovens que enviaram para lá, e eu fui também o primeiro que foi a chegar. Eu encontrei, por acaso, e fiquei, até agora, eu tenho dito sempre em voz alta nos órgãos de informação, eu gostaria de reencontrar de novo o Fabião, porque ele me tratou muito bem. Aliás, encontrei com os filhos lá, que tinha vindo lá, e lá que eu comia. Mas acho que ele é reconhecido como um dos grandes guerreiros na Guiné, isso toda a gente me diz a mesma coisa. Mas estava bem do lado contrário, era português. O problema não é nesse. Eu acho que o Marcelino é tão português como o Fabião.
O problema é a linguagem. Isso lá é que está a grande diferença da maneira, a utilização daquilo com que estamos à volta da mesa, como utilizamos, a maneira como a ansiedade de fazer a guerra. Eu acho que a guerra, em todas as partes, a guerra, é violência. Mas também nós temos que medir a dimensão do Marcelino e nem querer compará-lo com o Fabião, e muito menos com os outros, alguns oficiais que estiveram lá. Eu não sei odiar as pessoas realmente, eu julgo as pessoas pelo aquilo que eles são e acho que é vice-versa. Zé Barahona, tu és o mais novo de todos e não nasceste, felizmente para ti, numa altura em que não havia que decidir se ia para a guerra ou se desertava. Fazer este filme, o que é que te ensinou? Como é que tu, que ainda por cima entrevistaste pessoas dos dois lados, como é que tu agora vês esta guerra?